Pois é, vamos para a próxima pauta agora. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com orçamento, mas dos Correios, que desistiram de fazer um empréstimo, de 20 bilhões de reais com grupos de bancos por conta dos altos custos, segundo confirmou a estatal nessa semana. Uma fonte do Ministério da Fazenda informou que as negociações para esses empréstimos foram interrompidas. Conosco o Felipe Salto, que é colunista do UOL, está aqui com a gente ao vivo todas as quartas-feiras. Felipe, bem-vindo, boa noite. Correios que está mal das pernas, né? Tá numa fase difícil. Esse empréstimo seria para tentar trazer um pouco de capital aí para a empresa, né? Uma boa noite. Dani, prazer estar aqui com vocês, todos que estão nos assistindo. De fato, essa é uma saída que está sendo cogitada. O Conselho de Administração da empresa, que é uma estatal que a gente classifica como não dependente, né, do Tesouro, ainda que os números tenham mostrado que ela está caminhando para ser cada vez mais dependente de recursos da União. E essa saída do empréstimo, Diego, é preocupante, porque, primeiro, são 20 bilhões de reais, né? É muito dinheiro. Segundo, as taxas de juros que estavam sendo cogitadas aí são muito elevadas, sobretudo para um empréstimo que se pretende ter um aval soberano, como a gente diz, uma garantia do próprio Tesouro Nacional, que não existe garantia melhor, né, do que essa. Então, esse já é um empecilho. Agora, a questão de fundo aí, que me parece que nós temos que discutir, é a viabilidade da empresa, dos Correios. É claro que os Correios têm uma história, têm um simbolismo, mas a empresa, até pelo modelo estatal, pela política de pessoal bastante ultrapassada, pela história do apadrinhamento político e do uso dos cargos para distribuição, isso não em um governo específico, mas em vários governos ao longo da história aí da empresa, e pelo fato de ter parado no tempo, ela tem números que são muito ruins. Ela apresenta prejuízo, está com problema de caixa e, portanto, precisaria apresentar um programa de recuperação, Diego, suficiente para convencer aqueles que vão emprestar o dinheiro e, principalmente, quem daria esse aval, né? O Tesouro Nacional. O problema adicional é que esse eventual empréstimo vai afetar as contas públicas no momento em que elas já estão fragilizadas. Dani. Eu acho que o Felipe Salto foi no ponto aí, que é a viabilidade dos Correios, né? Discutiu-se muito durante o governo anterior, e aí, Salto, eu queria recorrer à sua memória, posso? Porque discutiu-se muito, falou-se muito no governo Bolsonaro da privatização dos Correios, né? Mas acho que a empresa está num estágio tão depauperado, e essa administração, o presidente anterior dos Correios foi convidado a se retirar com pouca sutileza, tá? Assim, pediu demissão porque seria saído mesmo, porque fez uma administração terrível. Os números falam por si, não estou qualificando nada que o número não mostre, né? Mas por que não deslanchou, por exemplo, a privatização, a venda? Qual é o grande nó ali nos Correios? Falta interesse? Teria de mudar o perfil? Em cidades pequenas, por exemplo, a argumentação é de que, bom, em várias cidades do interior, você faz tudo na agência dos Correios, inclusive, né? Resolve questões da vida, além de cartas, digamos assim, né? E esses lugares ficariam desatendidos, porque a iniciativa privada não tem interesse de atuar numa cidade que tenha, sei lá, 15 mil habitantes. Bons pontos, Dani. Eu vejo da seguinte forma: a direita e a esquerda, setores da direita e da esquerda, são retas paralelas que se encontram no infinito, né? Porque nesses temas, por exemplo, como privatizações, o próprio ex-presidente Bolsonaro chegou a externar no passado posições bastante, digamos, estatizantes, nacionalistas e tal, daquele pensamento mais retrógrado, né? De defesa de empresas estatais e tudo. E da mesma forma, a esquerda também tem esse tipo de relação, parte dela, né? Com esse tema das privatizações. Basta ver, até hoje, a análise que setores do PT, da esquerda, fazem das privatizações do governo Fernando Henrique.
Mas eu pergunto onde nós estaríamos hoje sem essas privatizações. Então, é preciso deixar um pouco a questão ideológica de lado para que a gente possa discutir, enquanto sociedade, enquanto coletividade, quais são essas empresas estatais que ainda precisam ser mantidas e quais aquelas que podem ser vendidas ou até liquidadas, né? O Correio, por exemplo, você falou um ponto importante. Ele exerce algumas funções. Por exemplo, ele tem uma capilaridade que ele consegue distribuir correspondências por todos os cantos do país, e se isso fosse passado para iniciativa privada, talvez não acontecesse, não fosse viável economicamente. Muito bem, mas então vamos avaliar a empresa, vender as partes que têm valor de mercado e internalizar no orçamento, como política pública, de maneira transparente, aquilo que é essencial e que tem que ser mantido eventualmente, né? Como um serviço ofertado pelo Estado. Não dá para você dizer que, por conta dessa questão de as correspondências chegarem nos rincões do país, então nós temos que sustentar uma empresa que agora vem aí e apresenta uma fatura de 20 bilhões de reais. Eu gostaria de lembrar também que nós temos 122 empresas estatais, nós temos uma série de empresas que são consideradas dependentes, né, do Tesouro Nacional. De 2020 a 2024, foram quase 30 bilhões de reais que o Tesouro Nacional repassou, transferiu, aportou nessas empresas. Esses dados são de um estudo aqui da Warren, feito pelo Josué Pellegrini, e que nós divulgamos para os clientes pioneiramente, e depois também agora temos usado aí, tanto em entrevistas como essa, como em outros tipos de artigos, etc. Então, eu vejo, Dani, que nós estamos num momento que seria importante discutir esse tema da atividade empresarial do Estado de uma maneira menos apaixonada, né? E menos ideológica, talvez.